Que alegria de novo estar com você, membro da Igreja do Rio da Prata. Caso não seja membro de nossa igreja nos acompanhando, também é muito bem-vindo neste tempo de adoração ao Senhor juntos. E agora convido você para lermos a Escritura. Em tempo de confinamento, quando você está travado no seu movimento de circular na cidade, de sair, ver os amigos, eu trago uma proposta de falar a você sobre movimento. Movimento radical da fé. A fé produz sim movimentos. Você não precisa ficar parado, estático, travado. A fé produz movimento no seu interior, no seu dinamismo mental, porque fé em Deus transcende apenas a minha mente travada, parada, estagnada. Você vai produzir movimentos no seu coração, no seu espírito, na direção de Deus. Quero convidá-lo a ler comigo Carta aos Hebreus, capítulo de número 11. E nós vamos ler os versos de 24 a 29 para identificar os movimentos radicais da fé. Fé nos conduzirá à radicalidade, uma boa radicalidade, uma santa radicalidade pela fé. Carta aos Hebreus, no capítulo 11, é a galeria da fé, o texto é conhecido assim, são exemplos que são coletados pelo autor da carta aos Hebreus de fé, e dos versos 24 a 29, nós temos os exemplos ou exemplos deixados na trajetória de Moisés. A Bíblia diz assim, na versão NVI: pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, e tentando isso, os egípcios foram afogados. Esse é um trecho da história de Moisés que aponta para mim e para você alguns movimentos radicais da fé. Quando temos fé verdadeira, sólida, somos levados a movimentos radicais que direcionam o meu comportamento, o meu relacionamento com o semelhante e o meu relacionamento com Deus. Por isso quero objetivamente, neste momento de reflexão na Bíblia, conduzi-lo a adentrar com você a movimentos radicais da fé. Em primeiro lugar, o verso de número 24 diz que o movimento radical da fé nos leva a deixar o que precisa ser deixado. Esse é o primeiro movimento muito radical daqueles que têm fé. Deixar o que precisa ser deixado. Moisés tinha uma responsabilidade, um compromisso de ser bênção na sua geração. Moisés tinha a responsabilidade de tomar para si a vocação de Deus e a responsabilidade que o próprio Deus do povo deixara com ele. Moisés tinha papel importante. E veja, é muito fácil fazer a transposição do tempo de Moisés para hoje, porque nos parece, na crise vivida, de que todo indivíduo tem papel de extremada importância hoje. Para sairmos desta crise, a responsabilidade minha e sua não podem ser colocadas de lado, e Moisés tinha a dele. A responsabilidade de Moisés o levou ao movimento radical de deixar aquilo que precisava ser deixado. Moisés, se ficasse tocando, como se diz por aí, a sua vida tranquilamente, ele seria honrado como filho da filha de Faraó, chegando possivelmente ao cargo de Faraó do Egito. Mas quando Deus o vocaciona, quando Deus o escolhe, quando Deus separa Moisés para ser bênção à sua geração, Moisés precisa entender
que é necessário, por fé, deixar o que precisa ser deixado. Nós temos muitas dificuldades para deixar o que precisa ser deixado. Deixamos o que queremos deixar, mas precisamos aprender a deixar o que precisa ser deixado. Em tempos de crise em que vivemos, de quantas coisas precisamos abrir mão? De recursos, de conforto, do convívio. Para ser bênção, muitas vezes é necessário deixar o que precisa ser deixado. Moisés teve que abrir mão da herança egípcia. Moisés teve de deixar de lado a possibilidade de ser um líder egípcio para cumprir a vontade de Deus. Movimento radical da fé, deixar o que precisa ser deixado. Segunda coisa que Moisés precisa fazer como movimento radical da fé, escolher o que precisa ser escolhido. Depois de deixar o que precisa ser deixado, algo precisa ser colocado no lugar. Escolher o que precisa ser escolhido. E o texto diz que Moisés escolheu sofrer com o povo de Deus. Nós não podemos ver o sofrimento como algo apenas reprovável. A espiritualidade, a história da espiritualidade humana já nos ensinou a importância do sofrimento. E nesse momento é fundamental, como movimento radical da fé, escolher o que precisa ser escolhido. Moisés poderia dizer, olha, eu até abro mão de ser faraó do Egito, mas não quero sofrer com todo mundo. Nós não temos condição de escolher sofrimento, de abrir mão de sofrimento, simplesmente por uma vontade pessoal. E às vezes, para ser bênção na geração, precisamos escolher sofrer junto com o povo. E Moisés faz esta escolha. Diz o verso 25, escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que por um tempo ter regozijo. É a escolha de Moisés, é movimento radical da fé. Uma outra coisa, movimento radical da fé. Verso 26, diz a Bíblia que Moisés, num movimento radical da fé, tinha a visão da recompensa. O que seria recompensador para você hoje? Rever amigos, um passeio à beira do mar, um encontro com os amigos da faculdade? O que seria recompensa para você? E Moisés, no movimento radical de fé, tem vista plena da recompensa que Deus prometeu. É curioso ver a história de Moisés mais adiante e ver que um dia ele e Deus tiveram lá um entrevero e Deus o travou de entrar na terra prometida. Se você não entra na terra, Moisés. E depois de algum tempo, Moisés chama Deus às salas e diz, Senhor, não dá para o Senhor rever essa decisão? E Deus diz a Moisés, Moisés, você não entra na terra. Moisés estava de aviso prévio, Moisés estava para ser demitido e levou o povo até a entrada da terra com fidelidade. O que talvez teria feito efeito na vida de Moisés para que ele pudesse manter fidelidade mesmo não entrando na terra? Eu tenho a impressão de que Moisés já tinha em vista a recompensa. Ele sabia, pela fé, no movimento radical, que a recompensa não era entrar na terra prometida física, mas recompensa de, pela fé, cumprir os ditames de Deus. Movimento radical da fé, ter a visão da recompensa. Moisés ainda tem outro movimento radical de fé. Ele vê o Deus invisível. O movimento radical da fé nos dá a visão do Deus invisível. Moisés tinha a oposição do faraó do Egito, mas ele mantém firme a sua visão, porque ele vê um Deus que é invisível. Uma das fragilidades da fé é exatamente crermos num Deus que não nos apresenta material. Ele não tem uma estrutura física, nós não podemos tocá-lo, nós não podemos olhar, nós não temos o seu cheiro. Mas a fé me coloca em condição de ter relacionamento com Deus, independente de ser Deus invisível. Movimento radical da fé. Eu não preciso construir um ídolo, eu não preciso de uma imagem. Eu creio em Deus por aquilo que Ele é. Uma penúltima coisa, quero dividir com você. Movimento radical da fé para Moisés. Moisés comemorou a vitória em meio à batalha.
Verso 28 diz que pela fé ele celebrou a Páscoa ainda no Egito. Ainda no Egito ele celebrou a vitória. Colocar o povo para celebrar a Páscoa é ter a certeza da vitória no meio da batalha. No meio da guerra, não tenha dúvida, você será vencedor. No meio da tristeza, do abatimento, Deus está contigo. Talvez na solidão, você pode comemorar a vitória, porque Deus nos livrará. Assim como Moisés conduziu o povo para celebrar a Páscoa, a vitória sobre os egípcios, ainda em solo egípcio. E por fim, eu quero dizer a você que movimento radical da fé abre caminhos onde não há caminhos. O texto diz: pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Não havia caminho, não havia possibilidade. Mas o movimento radical da fé abre caminhos onde não há caminhos. Deus disse a Moisés o seguinte: Moisés, toca com a vara no mar e o mar vai se abrir. Onde não há caminhos, Deus provê caminhos. Movimento radical da fé. Deixar o que precisa ser deixado, escolher o que precisa ser escolhido, ter a visão da recompensa, ter a visão do Deus invisível, celebrar a vitória no meio da batalha, crendo que pela fé Deus abrirá caminhos onde não há caminhos, que Ele, o Senhor Todo-Poderoso, encha o seu coração de esperança, para que os movimentos radicais da fé lhe produzam segurança. Que Deus, para tanto, te abençoe.